é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito do que eu li no mês de outubro. Foi um mês muito bom, eu consegui ler bastante coisa, então teremos vários livros para conversar aqui hoje. Eu comecei o mês então terminando de ler o livro Lonely do escritor Andrew Michael Hurley. Esse livro me resgatou o espírito de curiosidade numa história, de querer chegar até o fim do livro e saber o que vai acontecer com esses personagens, por não conhecer nada nem do escritor, nem do enredo. Então essa experiência foi muito bacana. A história vai tratar com mais ênfase do lado dogmático da religião, ou seja, como a religião muitas vezes pode impor verdades incontestáveis e como isso influencia no comportamento dos seres humanos. Tem um lado muito interessante a respeito da superstição nesse livro e até uma pitada de bruxaria aqui que não fica muito claro, mas o leitor pode tirar algumas percepções nesse sentido. Então o livro como um todo, ele é promissor. Eu terminei essa história, no entanto, com uma sensação um pouco de vazio. Eu não sei exatamente o que é isso ainda. Talvez a história ainda esteja sendo digerida, eu não sei exatamente, mas sabe quando você acaba um livro e fica, ué, e agora? Então é isso que eu tô sentindo, mas é um livro muito bem escrito. Esse escritor tem uma escrita muito poética, ele pensou com muito carinho nessa história, o desenvolver da história tem um ritmo bem lento, então dá tempo da gente se apegar aos personagens. Tem momentos que eu consegui até prever o que o personagem iria fazer, porque a gente tem tantos detalhes de ambientação, a história se desenvolve de forma tão redonda acerca de cada um desses personagens, através de diálogos, de cenas cotidianas, que a gente realmente se aproxima desses personagens e consegue entendê-los de uma maneira bem íntima. Mas eu fiquei com essa sensação, assim, não sei muito bem o que é ainda. Pretendo incluí-lo em algum vídeo resenha, porque tem alguns pontos aqui que eu quero discutir com vocês. E a minha crítica mais ferrenha, na verdade, é quanto à revisão do texto. A Intrínseca fez uma edição muito caprichada, mas eu fui conferir na ficha do livro e eu vi que tem 2 profissionais responsáveis pela revisão desse texto. Isso me chateia bastante, porque os erros que eu encontrei aqui, não sendo uma profissional na área, são erros bem grosseiros. Então eles se tornam muito visíveis e isso acaba prejudicando o foco principal, que é prestar atenção na história e se divertir com o livro. Então, para não prejudicar a oportunidade dessa história encantar a mais leitores, eu acho que Intrínseca deveria ter um cuidado maior com a revisão desse texto. O outro livro que eu li no mês de outubro foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Para quem quiser saber mais sobre alguns pensamentos que se destacaram para mim, eu vou deixar um link de uma resenha que eu fiz relacionando esse livro com O Sono, do Haruki Murakami. Então, se vocês tiverem interesse e curiosidade, confiram lá, porque foi um vídeo que eu fiz com muito carinho. Eu li também em outubro o livro A Pérola, do John Steinbeck. Eu nunca tinha lido nada desse escritor, apesar de ter aqui em casa o Ratos e Homens e As Vinhas da Ira. Preferi começar por esse livrinho aqui, porque eu ganhei de presente há uns 2 anos já de uma amiga minha e não tinha lido ainda, e ele é super curtinho. Fiquei surpresa com essa história, porque apesar de ser um livro curto, ele trata de um tema que a gente praticamente leva a vida inteira para conseguir colocar em prática. Então, essa é a sutileza da literatura, né? Colocar pra gente numa bandeja tudo que a gente tem dificuldade e falar, ó, é isso aqui. E aí, o que você faz? É um livro que vai falar essencialmente sobre o poder da riqueza na vida das pessoas, como a gente muitas vezes é deturpado pela possibilidade de ter dinheiro, como os nossos sonhos se modificam, como a nossa conduta muda. Então é um livro bem tranquilo de ler, com uma linguagem acessível, uma história bem simples, não tem nada de excepcional, mas aí é que mora o grande problema, porque com essa simplicidade toda, fala de uma questão extremamente profunda e que afeta ao ser humano como um todo. Eu acho que para quem quiser pensar sobre isso, esse livrinho é uma boa que dá para ler em um dia e faz a gente se questionar de várias coisas. O outro livro que eu li no mês de outubro foi O Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe. E eu levei um susto com esse livro, porque ao longo da história tem várias fotos de casais, assim.
E as fotos, elas estão desse jeito. E aí, aqui no cantinho, na primeira foto do livro, tem uma dedicatória escrito assim: a mamãe, lembrança do casamento de seus filhos, Wilson e Ofélia, Jundiaí, 20/4/63. E eu sou de Jundiaí. Aí quando eu li isso, eu fiquei, gente, será que eu comprei esse livro num sebo? Que será que tá acontecendo? Porque o Walter Hugo Mãe, ele é um escritor português. Então foi muito chocante, eu fiquei pensando horas, tipo, onde que eu consegui esse livro? Horas talvez não, mas me deu uma inquietação. Depois eu fui ver as outras fotos do livro e cada uma é de um lugar, então tem da Rua Augusta, tem de outras regiões de São Paulo. Mas gente, a primeira foto do livro ser de Jundiaí, as pessoas acham que Jundiaí não tem energia elétrica, que eu saio na rua e encontro uns gado, entendeu? E aí o Walter Hugo Mãe colocou uma foto do livro dele. Venci qualquer argumentação agora a respeito do interior de São Paulo. Só isso mesmo. Sobre o livro, eu indicaria para qualquer pessoa que queira se inteirar um pouquinho mais da escrita do Walter Hugo Mãe como uma introdução, porque ele trata de assuntos muito delicados aqui, de forma muito sutil, então é bem gostoso de ler. Ele vai falar sobre amor, sobre respeito, sobre a diferença. É um livro rápido e muito gostoso, então acho que todo mundo deveria ler isso daqui, porque é uma linguagem tão simples e fala de coisas tão importantes que vale a pena. Concluí também no mês de outubro o livro Os Estabelecidos e os Outsiders. É um livro teórico que vai falar sobre uma vila no Reino Unido, e a partir desse microespaço o Norbert Elias vai mostrar como acontece a relação de poder, como acontece a imposição de verdades, como uma verdade estabelecida molda o padrão de comportamento de toda uma sociedade e tal. Então é bem interessante para quem gosta desse tipo de assunto. O que é legal desse livro é que a linguagem é acessível. O Norbert Elias, ele faz com que a gente se envolva com os integrantes dessa vila, e é como se fosse realmente uma narrativa, muito mais do que um estudo teórico. Então vale a pena e é um clássico da antropologia. Nesse mês eu também tive a felicidade de concluir o livro Demian, do Hermann Hesse. Esse livro também foi um presente de uma das grandes amigas da minha vida. A intimidade é tanta que ela me chama de monstro, então assim, gente, vocês percebem, né, que a vida não tá fácil. Esse livro vai tratar basicamente de um personagem que está a todo tempo buscando o autoconhecimento. Então ele está numa luta de tentar se entender, e a gente percebe como é difícil a gente se escutar. Muitas vezes a gente não consegue aceitar determinados traços da nossa personalidade. Esse personagem, em muitos momentos, o que ele pensa conflita com aquilo que a família dele tem expectativas. E todas essas questões são tratadas a partir da escrita do Hermann Hesse, que, olha, gente, se uma coisa esse homem sabe fazer é escrever. Porque ele escreve com uma maestria. Pra mim, quando um escritor consegue criar um parágrafo bem feito, ou faz alguns usos ali de palavras misturadas com pontuação que causam determinados sentimentos, isso pra mim é a coisa mais deliciosa do mundo. E o Hermann Hesse tem realmente esse domínio muito interessante. Bom, agora então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comecei e não consegui concluir. No Kobo, gente, eu comecei a ler o Sob a Redoma do Stephen King. É o meu primeiro Stephen King, eu nunca li nada dele. No começo eu tava gostando, mas aí, logo assim nos primeiros capítulos, tem uma cena de uma mulher que ela é espancada de uma forma extremamente violenta. E, gente, aquilo me impactou, que eu não consegui dar continuidade. Eu acho que eu peguei um pouco de birra com a história. Não sei se é com a história, o personagem do Stephen King, eu não consegui separar ainda. Só sei que eu não dei continuidade. Foi muito forte pra mim, eu não achei legal, entendeu? Não sei se aquilo em algum momento da história vai se desenvolver, qual vai ser o desfecho, qual a necessidade de mostrar esse tipo de coisa. Não tenho uma opinião formada para falar nem do autor e nem do livro como um todo, mas aquilo me impactou e me bloqueou a leitura. Então eu perdi um pouco da força para dar continuidade para um livro que é também muito grande. Então quem sabe em outro momento. Outro livro que eu tô lendo no Kobo ainda é O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sens. Ele foi na minha faculdade a participar de uma roda de conversa e foi muito interessante. Ele é muito fofo, o livro dele é sensacional. Gente, que escrita incrível, que enredo maravilhoso. Ele consegue fazer com que os personagens fiquem acompanhando a gente ao longo do dia. Então tá sendo uma leitura deliciosa. Eu devo estar por volta
dos 30% ou 40%, não lembro mais, mas com certeza acho que eu já termino essa semana, porque o livro tá muito bom. Conheçam essa obra, O Frágil Toque dos Mutilados, vale muito a pena. E aí eu peguei pra ler também no finalzinho de outubro, Invenção e Memória, da Lígia Fagundes Telles, que é a minha escritora preferida brasileira. Eu amo ela de paixão, então eu sempre tento estar com o livro da Lígia por perto. Fazia tempo que eu não lia nada dela, então eu peguei esse livrinho de contos. E é uma delícia ler Lígia, né? Ela tem uma capacidade linda de escrever. A minha relação com a Lígia é muito intensa, porque ela foi a primeira autora, assim, que me impactou na minha fase mais consciente do poder da leitura e tal. E eu tive já a oportunidade de conhecer a Lígia pessoalmente, foi também incrível. E ela me marcou de tal forma que a primeira vez que eu li Lígia, nunca mais a minha escrita foi da mesma forma. Então, assim, meio que ela entrou de uma maneira muito intensa e hoje em dia eu escrevo de um jeito que eu sei que a Lígia tá ali, sabe? Por admiração, por influência. E é muito bom quando isso acontece, quando o livro entra na nossa vida e fica nos acompanhando na nossa trajetória, isso é excelente. Em outubro eu li mais um pouquinho do Ensinando a Transgredir, Educação com Prática da Liberdade. Eu tô por volta da página 70, então como eu não concluí, eu não vou pegar outro livro sobre educação agora no mês de novembro, eu vou terminar esse daqui, que é um livro sensacional. Cada dia eu gosto mais dessa escritora. Então, gente, sério, quem for dessa área ou quem tiver curiosidade sobre esse assunto, peguem esse livro, porque ele é, assim, um soco no estômago, ao mesmo tempo que ele é muito estimulante para que a gente continue lutando e pensando na educação como base de uma sociedade. Então é incrível. Agora, gente, para finalizar, eu vou mostrar para vocês as minhas compras do mês de outubro. Eu não comprei nenhum livro de literatura esse mês, porque eu acabei indo à livraria e conhecendo alguns livros teóricos que me chamaram mais atenção, então eu preferi investir mais nesse mês sobre isso. Eu comprei no mês de outubro o livro Conferências Introdutórias à Psicanálise do Freud. Eu amo psicanálise, acho muito interessante, e esse é um livro que realmente vai introduzir muitos conceitos que serão encontrados nos outros volumes dessa coleção. E eu quero parabenizar, assim, a Companhia das Letras, porque essa coleção está sensacional. Gente, tá muito caprichada. Olha isso, a gente abre, tem essa folha de guarda, em cada um dos volumes a folha de guarda é diferente, com cores diferentes. A diagramação desse livro tá excelente, tem fitilho, é capa dura, e fora que assim, tem aqui uma reunião de textos teóricos fantásticos, então é muito bom e a gente tem que comemorar quando editoras brasileiras conseguem produzir isso aqui pra gente. Comprei também esse livro aqui que se chama De Que Amanhã, que é um conjunto de entrevistas feitas pela Elisabeth Roudinesco, que é uma psicanalista francesa, ao Derrida, que é um estudioso francês super importante aí, junto com Foucault, Jacques Lacan, etc. Então, por ser no ritmo de entrevista, a linguagem é mais acessível e é bacana para quem quer começar a conhecer um pouquinho mais da obra do Derrida. E aí eu comprei também esse livro, O Orientalismo, do Said, que é um marco, né, para quem está estudando essa questão de como o Ocidente influencia o comportamento, como influencia na criação de valores, e como a gente se baseia ainda no referencial ocidental. Então o Ocidente é o progresso e todo o resto é primitivo. Ainda hoje a gente sustenta esse pensamento e o Said vai desenvolver nessa obra uma crítica muito bem construída. Então já comecei a ler, quero ler bem devagarzinho, não vou terminar agora, mas é uma leitura para a vida que vai me acrescentar bastante, sem dúvidas. E por fim, eu comprei 2 livros de um professor que dá aula na minha faculdade, que é o primeiro deles, Questões de Linguagem, Passeio Gramatical Dirigido. Esse livro é muito fofo, ele tem uma diagramação bem interessante, cheio de cor, de uma forma bem dinâmica, e eu gosto muito quando livros acadêmicos se propõem a fazer uma diagramação, uma edição que chame pessoas de fora, que mostre que não é um assunto tão chato assim, tão enfadonho. Então é bacana quando a edição dialoga com o leitor e faz esse convite. Fico bem feliz quando isso acontece. E o outro livro também é do Círio Pocente, esqueci de falar que aquele é do Círio. Esse se chama Questões para Analistas do Discurso. Eu gosto muito de análise do discurso, acho que é uma das partes mais fascinantes da linguagem.
E é um livro bem interessante para quem gosta desse assunto, eu recomendo porque ele também é introdutório e ajuda a gente a percorrer conceitos-chave nessa área da linguagem. Bom, gente, então foi esse o meu vídeo de encerramento do mês de outubro. Eu espero que vocês tenham sobrevivido a esses minutos de luta. Tô bem confiante pro mês de novembro, acho que boas leituras virão pela frente. E a gente continua conversando por aqui com mais vídeos resenhas que virão por esse mês. Obrigada pelo carinho mais uma vez e até mais!